Bom, essa Copa São Paulo ela tem sido especial no sentido que ela traz alguns desafios diferentes para o trabalho, né? A gente teve aí no final de 2023 alguns jogadores que, em função do desenvolvimento que tiveram no Sub-20, foram incorporados, né, pelo mérito aí à equipe profissional. Como a temporada do profissional já começa em janeiro, era muito importante que esses jogadores iniciassem o trabalho junto com a equipe principal para que eles não tivessem desvantagem, né, na busca por um espaço dentro da equipe principal. Então, trazê-los para a Copa São Paulo significaria um atraso no sentido de concretizar a transição deles dentro da equipe principal. Eu lembro muito bem do caso do Ian Lucas ano passado, que seria o volante titular nosso na Copa São Paulo, e ele estava tão bem naquele momento, em dezembro, que nas últimas 2 semanas de dezembro o Paulo Pesolano subiu o Ian Lucas, né, para a equipe principal, e ele acabou não indo para a Copa São Paulo e fez a pré-temporada toda com a equipe principal. E em decorrência disso ele conquistou espaço e teve vários jogos como titular e teve uma minutagem alta, que foi muito importante para que ele amadurecesse futebolisticamente e se firmasse naquele primeiro momento, e que também deu a experiência para ele necessária para no final da temporada suportar aqueles jogos decisivos ali na luta contra o rebaixamento, né? Então, seguindo essa mesma lógica, a gente entende que os jogadores, alguns conquistaram o espaço jogando, outros não tiveram a oportunidade de jogar, mas conquistaram o espaço no treino e se mostraram capazes, e nesse sentido, estrategicamente, a gente resolveu acelerar aí as transições, trazer todos os jogadores do Sub-17, né? Então a gente tem hoje 10 jogadores com idade de Sub-20 que não estão na Copa São Paulo, mas que estão 7 na nossa equipe profissional e 3 em outras equipes profissionais do mercado. Em relação à primeira fase da Copinha, um outro grande desafio que a gente tinha foi que a comissão do Sub-20 que estava no profissional, ela retornou em meados de dezembro, se não me engano dia 12 ou 13 foi o nosso primeiro treino, né? E aí foi um período muito curto para que a gente conseguisse implementar tudo que a gente precisava, tanto de ideias de jogo, mas principalmente na criação de vínculo que facilita o trabalho, né? Tanto nosso da comissão com os atletas que a gente ainda não conhecia, que eram 16 atletas, tanto com os próprios atletas entre si, né? Então, a gente, diante desse desafio, treinou no dia 31, treinou no dia 1º, quer dizer, a gente só deu realmente a folga do Natal para que a gente pudesse ter mais tempo possível juntos, né? Além disso, aqui, a gente, além dos treinos, a gente tem promovido algumas dinâmicas, seja de ativação de treino, ou seja num momento de folga, para estimular esse contato, esse convívio social e esse conhecimento, para gerar um sentimento de grupo, uma identidade coletiva, que esse grupo ainda está em formação e está criando isso ainda muito no início desse processo, né? Então a primeira fase ela tinha esse fator de maior dificuldade para a gente. Além disso, a gente abriu mão dos treinos estratégicos pré-jogo e estamos fazendo todos os treinos aquisitivos. Então, nas situações de bola parada, por exemplo, o Álvaro está liderando a dinâmica com a equipe que vai jogar, e eu tenho trabalhado com a equipe que não vai jogar, no sentido de conhecer melhor os jogadores, de também investir mais na formação individual deles, no sentido de estreitar os vínculos, de prestar atenção em todos. Então, a primeira fase, é claro que sempre há um risco de você não ter o resultado, mas diante do nosso contexto, a gente optou estrategicamente por trabalhar dessa forma para acelerar o processo de criação de uma equipe eficiente, né? Que tem vínculo, que todo mundo conhece as pessoas e sabe quais são as funções, e um sabe fazer o trabalho do outro. Isso tem que acontecer tanto entre os membros de comissão, tanto quanto entre os jogadores. Então, a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. Pelo fato de trabalhar dessa forma, a gente conseguiu evoluir entre os jogos, né?
Então a gente está satisfeito. E ainda antes do jogo dessa primeiro mata-mata, que é a segunda fase, a gente manteve esse protocolo, já que a gente tem 3 dias entre os jogos, né? E se a gente avançar, a partir de agora a gente vai ter só 2 dias e a gente vai ter que ajustar essas dinâmicas. Olha, a competição é fundamental se a gente souber aproveitar os aprendizados naquilo que ela traz de novo, de desafiador, né? Então, esses meninos aí, principalmente os do 17, que ainda não tinham vivenciado uma Copa São Paulo, é o primeiro contato deles mais intenso com torcida, com opinião pública, né? com uma presença mais massiva aí de redes sociais e tal. E a gente tem tido muitas ações educativas e conversas com eles, no sentido de que a preocupação deles tem que chegar no campo no dia seguinte e ser melhor do que foi hoje, aprender alguma coisa nova, né? De que as opiniões externas, não é que elas não contam, mas elas são muitas vezes pautadas em fragmentos muito frágeis, né? Muito fracos da realidade, que a realidade do que acontece aqui, a gente tem mais conhecimento porque a gente vive ela e vive nos pormenores. Então, as nossas opiniões do grupo, da comissão, dos próprios jogadores entre si, essas são as opiniões que realmente têm mais relevância e a gente tem que valorizar elas e a gente tem que estar disposto, ter coragem para falar e saber ouvir. E nesse sentido, eles precisam começar a aprender a não projetar as expectativas externas dos outros, da rede social, da imprensa, em alguns momentos até das próprias opiniões de alguns torcedores, para que isso não atrapalhe o foco deles. Qual é o foco deles? O foco deles é vir aqui e aprender e ser melhor que o dia anterior. E eles não precisam se preocupar em corresponder às expectativas externas, e sim aquelas que a gente trabalha no dia a dia, porque elas são pautadas na realidade do desenvolvimento de cada um.